Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu queria trazer um motivo pelo qual eu pedi a oportunidade no dia de hoje. Na segunda-feira eu estava em casa e o Senhor me tocou grandemente para poder ajudar a igreja de alguma forma, para poder ajudar o meu pastor de alguma forma, para poder ajudar a minha irmã de alguma forma. Porque pelo Espírito eu senti um cansaço muito grande de quem está aqui na frente. Eu falei, Senhor, não é justo que o cargo e o fardo seja só em cima deles, sabe? E eu senti o desejo de pregar. Normalmente eu ajudo em dirigir cultos, ministrar um concerto, trazer uma oportunidade, mas trazer uma pregação é diferente. E eu ainda pedi mais para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu não quero trazer qualquer palavra. Eu quero que seja uma palavra que seja para transformar e avivar a igreja de uma vez por todas. Que a gente hoje não vem com o coração olhando para a irmã Marcela. Olha a minha palavra. Eu peço para a igreja abrir em Ageu 1, 8 e 9. Ageu 1, 8 e 9. Amém? Subi o monte e trazei a madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um vos corre a sua própria casa. Amém, irmãos? Podemos sentar? Irmãos, esse versículo, eu li na verdade uma frase, me chamou a atenção. Eu falei, eu acho que isso aqui é Bíblia. E aí a frase que eu li estava assim: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de você corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz o seu fruto. E assim o Senhor me deu o tema dessa pregação, que é: a falta de posicionamento leva à ruína da igreja. E o pano de fundo desse texto de Ageu é: os judeus, eles haviam voltado do cativeiro, só que eles estavam muito ocupados em fazer as coisas da casa dele. E esqueceram de fazer a casa, a construção do Senhor. Eles negligenciaram a construção do templo do Senhor. E é exatamente isso que a gente tem feito nos dias de hoje. Estamos negligenciando a casa de Deus. E isso está levando à ruína. Não é que tá devagar, porque a gente não tem o mesmo tempo, nosso tem o mesmo tempo de Deus. Mas as coisas estão acontecendo. Meu Deus. E a falta de posicionamento no reino de Deus é um caminho a passos largos para a destruição de toda a igreja. Não pensa que é só sua autodestruição. Não pensa que é só você pecando. Não pensa que é o seu pecado. Mas é toda a igreja indo a passos largos para o inferno. Meu Deus. Difícil escutar? Imagina ser ministrado através disso. Porém, a gente não presta atenção nisso. A gente acha que o nosso pecado só vai afetar a mim. Só que a gente esquece que a gente é um corpo. Dá um problema no teu rim para ver se você aguenta. Não aguenta. A gente só quer, irmãos, receber o auxílio de Deus. E o Senhor está cansado disso. O sentimento que eu tive preparando essa palavra que Deus me deu foi que ele quer abençoar, mas ele está cansado de um povo só pedinte, de um povo que só quer, mas fazer nada. Ter um posicionamento com Deus deve ser a nossa suprema prioridade. Às vezes a gente vem para a casa de Deus, a gente está tão no piloto automático que a gente entra e sai por essas portas, não sabe quem pregou, quem falou, qual foi a palavra ministrada, o que eu vou aplicar disso na minha vida. Muitas das vezes, irmãos, eu fui essa pessoa. E eu confessei ao Senhor: Senhor, tal dia eu fui para o culto, eu não prestei atenção. Estou pecando. A gente tem que ser coerente, como foi pregado. E isso, irmãos, é levar a igreja à ruína. E às vezes a gente não presta atenção que o seu pecado, o meu pecado, está atrapalhando o corpo de crescer. O Senhor quer tanto abençoar essa igreja. Ele tem orvalho retido no céu. Mas Ele não vai liberar enquanto a gente não se posicionar. E não é um ou outro, são
Enquanto existe uma brecha na sua vida, a vida do pastor não anda. A minha vida não anda. Enquanto existe uma brecha na minha vida, a sua bênção não vai chegar. Meu Deus. Em Ageu 1,6 diz assim: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não fartais. Bebeis, mas não vos saciai. Vestis, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário é um sarquetel furado. Ou seja, a gente está tentando fazer, mas não tendo acesso a nada. Eu acredito que essa palavra eu escutei do meu pastor, acho que já vai fazer uns 10 anos, que a gente recebe migalha do céu. A gente ainda não teve a oportunidade de receber um prato. Meu Deus. A gente só está recebendo aquilo que a gente tem plantado. Infelizmente é pouco. É pouco. E como assim? A sensação, irmãos, é que a gente está fazendo muito. Ah, não, porque eu venho aqui na segunda, porque eu venho na quarta, porque eu venho no domingo, se tem... Eu sigo o calendário da igreja. Mas e a sua vida espiritual? Não é no calendário. E na verdade, irmãos, é um engano nosso de acharmos que estamos avançando com Deus, sendo que o básico está sendo negligenciado. E o básico é uma coisa que a gente prega praticamente todos os dias. Eu não sei se os irmãos têm o hábito de olhar o grupo da igreja. Todo dia de manhã, a gente sempre posta uma palavra lá, todo mundo traz um versículo. E diariamente sai uma palavra sobre oração, sobre jejum, sobre leitura da palavra, sobre amor ao próximo, sensibilidade ao quem está do meu lado. E compromisso com a igreja. Compromisso com isso aqui. Sempre sai. E às vezes a gente negligencia aquele grupo. Muito tempo eu negligenciei ele. Não mandava um bom dia. Mas o Senhor me tocou e falou: não, a tua igreja tem que manter vivo. Órgão vivo. Necessário plantio. Regar todo dia. Né? E o Senhor me deu mais. Essas coisas são básicas. Porque a oração, irmãos, em Mateus 9:29, Jesus respondeu assim: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Se a gente não tem orado, certamente estamos sendo habitados por outras coisas, que não é oração. Não tem tempo, pode ter certeza que o tempo que você está gastando com outra coisa, Deus vai tirar. Rapidamente, é muito simples. Em Mateus 17:21 diz: mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Não está jejuando? Difícil jejuar, fica até meio-dia, 3 horas sem jejuar, dói, né? Mas dói demais, irmãos, ficar cheio de demônio. Meu Deus. Dando murro e parede. Dói muito mais. É muito mais vexame espiritual. É melhor você aguentar uma gastrite, uma dorzinha de cabeça, que um Dorflex, um Novalgina, um paracetamol resolve, do que um demônio na sua vida. Porque ele cria a raiz e ali ele fica. Porque para você sair desse abismo é muito mais difícil, porque um abismo chama outro abismo. Se eu não oro no jejum, se eu não jejum, eu não leio a palavra. Se eu não leio a palavra, eu não alimento o meu espírito. E se eu não alimento o meu espírito com as verdades de Deus, eu não tenho amor ao meu próximo. E a frieza espiritual começa a adentrar dentro da nossa vida e da nossa igreja. E assim tem sido. Os irmãos não têm percebido. A gente entra, sai daqui, a gente nem sabe o que está acontecendo, né? A gente nem sabe os problemas que estão acontecendo. Às vezes, quem está na frente acaba acobertando para não estressar para todo mundo, mas é cada problema, irmãos, se vocês entendem, não queiram saber. Não queiram saber. E por que o Senhor tem falado disso? Porque sensibilidade, em João 15:12 diz: o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Se a gente não está amando o próximo, a gente não ama Deus. Como Ele nos amou. Como Ele se entregou naquela cruz. Como Ele subiu naquele jumentinho e falou: chegou a minha hora. Porque eu vos amei. E Ele foi. E o compromisso com a igreja. Isso aqui me pegou. Hebreus 10:25. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima
dia. Irmãos, culto não é um compromisso que você tem quarta-feira à noite. Culto é algo que você tem com Deus. Pastor Sérgio é quem preside a igreja através de um chamado que ele tem. Mas se você vir para cá, você não está agradando o pastor, não está agradando o presbítero, nem a Rosângela. Não! Você está agradando e buscando a Deus. Você tem um compromisso com Deus. Quando a gente começa a negligenciar e colocar outros afazeres, seja família, trabalho, Deus começa a cobrar. Eu tenho certeza, irmãos, que acho que chegou um momento da minha vida e caminhada com Deus que o meu trabalho começou a tomar frente das coisas de Deus. Eu estava ficando quase louca. E a gente tem que se policiar. Por quê? Se a gente não está se posicionando na igreja, a gente está se posicionando no mundo. Aplicando tudo menos Deus. E com isso a gente acaba levando os irmãos de bacinada também. Porque a igreja não avança. Porque a igreja não tem palavra nova. Não é que não tem palavra nova. A gente não tem um grupo no WhatsApp que a gente fala, hoje a gente vai pregar de pecado. Eu mandei mensagem pro pastor hoje, pastor, vou pregar sobre ruína. Aí você abre o culto falando do que passou o Bernardo, depois vem com a palavra dele. A gente não tem um grupo no WhatsApp que combina o que vai ser falado. Por Espírito Santo de Deus. E se a gente não está se posicionando aqui, irmãos, certamente a gente está se posicionando no mundo. Só que tem um problema muito grande, ele é cíclico dentro da igreja. E infelizmente, durante esses anos de caminhada, acho que todos os irmãos já viram esse ciclo. Que é o seguinte, vou dar um exemplo aqui para simplificar o que o Senhor me mostrou. Vou falar de mim mesmo. A irmã Marcela só vem nos cultos quando ela quer. Quando ela tem um desejo no coração, quando ela fica em casa, ela vai correr, que ela gosta de correr, ela só vem quando ela quer. Só ora quando vem para a igreja. Essa meia horinha, 10 minutos de quarta-feira que a gente tem, é os 10 minutos que ela ora. Só lê a Bíblia? Nunca. Só aqui ainda tem dificuldade de achar o versículo. Está sempre muito ocupada. Irmã, não posso, não consigo, não tive tempo, não tive a oportunidade. Tive um problema, saí muito tarde. Tem dias que acontece, irmãos, mas todo dia. Todo dia? Todo dia a mesma coisa? Meu Deus. Não é possível. Não é possível. Jejum é muito difícil. Corre demais, não pode ficar sem comer. Dói, dor de cabeça. Falta glicogênio na célula, né? Vai sentir cansado o dia inteiro. Só que com todo esse meu posicionamento, eu escancarei a porta para o diabo entrar. Com autoridade e legalidade. E aí, sabe onde eu vou bater? Meia-noite? Pastor Sérgio, passando por uma luta. Ou então o presbítero vai ligar para o pastor Marcela, tem um negócio estranhando aqui. Eu tenho certeza que o meu pastor, ele vai sair da casa dele, ele vai se deslocar até lá. Só que o problema não é esse, irmãos. O problema é que o problema vai ser resolvido, o demônio vai sair, e depois? E depois? Você voltou para a igreja? Você mudou de vida? Eu mudei de vida? Meu Deus. Ou seu coração ainda continua nesse ciclo de estou bem, estou liberta, não estou bem, e agora eu caio de novo, e agora eu não quero nada com Deus. Ah não, esse negócio de Deus agora eu não quero. Isso é um ciclo vicioso, só que esse ciclo está atingindo o corpo de Cristo. Falta de posicionamento, você está bem hoje. Mas amanhã, não, hoje eu não vou não, porque eu queria estar em casa agora, descansando. Quem não quer, irmãos? Todo mundo aqui trabalha, todo mundo sai 3, 4 horas da manhã para trabalhar. Todo mundo quer. Mas eu quero mais que a obra da salvação aconteça na vida dos meus irmãos do que eu leve cansaço. Isso aqui não é brincadeira. O posicionamento, a falta dele, está levando a gente à ruína. Meu Deus. E aí o corpo da igreja torna mais vulnerável. E mais que isso, o Senhor daqui a pouco vai ter que tirar. Vai ter que expelir. Se o órgão não está funcionando, ele arranca fora. Ele tira. Em Ageu 1:5, o Senhor diz assim:
ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração a vossos caminhos. A gente não tem se preocupado com o nosso próximo. A gente não tem se sensibilizado com o nosso próximo. E eu não estou aqui para dar recado para ninguém, irmãos. Eu sinto que eu também sou muito falha de não mandar uma mensagem para algum irmão, para alguma irmã, de não se perguntar se está faltando alguma coisa. Mas a gente só tem aplicado o nosso coração para nós e os nossos familiares, que está dentro da nossa casa. E o Senhor quer mais de nós. Deus. A gente não pode viver o esfriamento aqui dentro. A gente não pode deixar que o que acontece lá fora, a gente não quer ser diferente. Não quer ter uma vida diferente, não quer ser abençoado, não quer ser um povo que vive novidade de vida. Só que a gente não está se posicionando. É você por você. Só que aí você se engana. Você por você está levando toda a igreja, e eu estou levando toda a igreja à ruína. O Senhor não tem batizado, o Senhor não tem operado milagres, maravilhas, a bênção não tem chegado. Por quê? Deus não abençoa mais, não, irmãos, Ele faz. E eu acredito que Ele faz coisas que a gente nem consegue imaginar, de maravilhas, de milagres. O Senhor, Ele é poderoso, irmãos. Ajusta, faz um teste, faz uma prova com Deus. Hoje é quarta. Santifica a sua vida até domingo para você ver se você não vai chegar voando aqui no domingo. Glória a Deus. Mais. Sai do celular. Aleluia. Ora, desliga a televisão, lê a Bíblia. Poxa vida, hoje eu vou ficar sem café da manhã. Faz esse teste. Para ver se domingo todo mundo não chega aqui sapateando. Glória espiritualmente. Glória. Mas sabe qual é o problema? A gente não quer. O Senhor falou, vocês não querem, vocês não têm interesse. Meu Deus. Vocês estão acomodados. Eu estou acomodado. É muito fácil. O presbítero entende a Bíblia como ninguém. Mas ele entende a Bíblia. Se eu não pegar para ler e entender, eu não vou entender. Tem que se posicionar. A gente tem que tomar posição hoje. E não ser mais uma pregação que eu estou escutando a irmã Marcela, mas eu estou pensando que amanhã, nossa, aquele chefe vai estar lá, a reunião vai estar acontecendo, vou ter que trabalhar, a criança tem que levar no médico. É estar vivo e estar aqui, irmãos. Porque muitas das vezes a sensação que Deus tem é que a gente ouve pérolas e a gente tem jogado aos porcos. Meu Deus. E a gente não tem tomado proveito. Oh, meu O presbítero pegou, tem uma vida coerente. De lá para cá eu comecei a observar tanta coisa na minha vida que eu precisava mudar. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia. Como que eu não vou mudar? Não estou sendo coerente com o que eu digo que eu sou. Eu não estou sendo coerente com o que eu quero ser. Eu não estou sendo coerente com o que eu quero receber de Deus. E a gente não pode viver achando que é só eu pelo meu marido, eu pela minha sogra. Não, tem que ser eu pelo pastor Sérgio, eu pela irmã Rosângela, pela irmã Ana, por todos. Às vezes a gente vive num mundinho tão pequenininho, a gente nem sabe o que está acontecendo com o nosso próximo. Cada um cuida da sua vida, né? Tem um ditado muito popular, cada um por si, Deus por todos. Não é tão bem assim, não. Para quem crê, confia e tem fé em Jesus Cristo, é diferente. A dor do meu irmão, a alegria do meu irmão é a minha alegria. O peso, o cansaço, sabe, do meu irmão é, mas a ruína, o pecado do meu irmão também é meu. E está me levando à ruína também. Então, se a gente não se posicionar espiritualmente, e eu falo por mim, irmãos, mais uma vez, a gente está indo de baseada, de escorregador, todo mundo de mão junta. Infelizmente, vai ser um tempo perdido esse aqui. É um tempo perdido. São pregações, inúmeras pregações maravilhosas que a gente tem recebido, mas pouco tempo investido verdadeiramente. Às vezes a gente quer ser o melhor profissional, a melhor profissional, a gente quer ser, a gente quer ter nome. A gente quer que o nosso nome não tenha, como que fala no mundo lá fora? Nosso nome tem que estar limpo. As pessoas têm que reconhecer a Marcela Macena porque ela é. Não. A gente tem que pedir para Deus olhar para mim, ó. Aquela ali é a minha filha, Marcela Macena. Aquela ali é o meu filho.
nada disso, irmãos. O que acham, o que vão deixar de achar, o que vão pensar, não nos interessa mais. O Senhor, Ele quer ver em nós o cuidado com o nosso próximo. O Senhor, Ele quer ver, Ele deseja, Ele almeja ver em nós o amor verdadeiramente. É muito fácil amar o meu marido. Muito fácil. Mas é muito difícil eu amar o meu próximo. Muito difícil eu sentir a dor do meu irmão, que eu nem sei. Às vezes o irmão pode estar com uma situação tão difícil, às vezes só queria um abraço, ou só uma palavra. E a gente não tem essa sensibilidade. A gente olha torto, a gente passa batido, né? E ser sincero, irmãos, não ter uma capa. Seja sincero, não é ser vulnerável. São duas coisas diferentes. Você não, aqui dentro a gente não é vulnerável. A minha dor não vai me tornar menos, mas vai me tornar mais, porque o corpo de Cristo vai me ajudar. Só que a gente tem vaidade no nosso coração. Enquanto a gente tiver isso, a igreja não avança. Eu não avanço. Ninguém vai avançar aqui dentro. Então, nessa noite, a gente tem que pedir para o Senhor verdadeiramente. Nos ajuda, Senhor, a nos posicionar. E o significado da palavra posicionamento é ação de se posicionar em relação a algo, ou seja, tomar uma atitude e assumir um partido sobre determinado assunto. A gente não se diz crente. A gente tem levantado essa bandeira verdadeiramente. A gente tem agradado o Senhor. Eu confesso, irmãos, que eu fui digitando essa palavra e lendo a Ageu e digitando, eu fui chorando. Eu falei, Senhor, como que eu? Nada, vou trazer uma palavra assim, porque essa palavra me cortou por inteiro, irmãos. Por inteiro. E eu falei, Senhor, que eu não venha só me transformar, mas hoje é um posicionamento. A gente está esperando o quê? O irmão morrer? A gente está esperando o quê? Mas alguém ficar louco? Uma doença chegar no meio de nós? O Senhor é justo, irmãos. Um dia lindo você acorda e está tudo bem. No outro talvez não esteja. E não é ter medo. Antigamente eu tinha medo. Eu falava para o Douglas que na igrejinha pequenininha, quando a gente era de lá, tinha às vezes que eu ia pro culto com temor, assim, com medo, que eu achava que a qualquer momento ia ser revelado alguma coisa. Mas é o temer de Deus. A gente tem que ter temor a Deus. Aleluia. E o temor a Deus é se posicionar. E quando a gente sai da posição que a gente está hoje, da incredulidade, da falta de fé, da falta de amor ao próximo, da falta de sensibilidade, do egocentrismo, do egoísmo, de achar só sou eu, e avançar verdadeiramente. Mas é dar um passo para frente, irmãos. É verdadeiramente andar para frente e seguir a doutrina dos apóstolos. Abandona esse pecado. Eu tenho que abandonar os meus, porque não é mais pecado, é iniquidade. Ninguém aqui é ignorante, burro espiritualmente, de um jeito mais fácil de se entender. Ninguém aqui mais é criança. Até as crianças já sabem o que é certo e o que é errado. Tenho certeza, se perguntar para o Davi o que é certo e o que é errado, ele vai falar. Glória a Deus. Porque tem sido ensinado. Mas o que adianta ser ensinado e não praticado? Nada. Não viver de aparência, irmãos. O Senhor não quer a gente viver de aparência, de quarta, de domingo, de segunda. Ele quer a gente de coração. Glória. Eu não estou falando de um coração que Deus é amor, não. Estou falando de coração mesmo. Não é no achismo, no conto de fadas, mas é levando a palavra de Deus com seriedade. É estar aqui e estar presente. É estar aqui e estar preocupado com o que há de acontecer. É confiando nele. E ser sincero com o Senhor. A gente não tem andado com sinceridade com o Senhor. A gente não tem andado com sinceridade com o Senhor. Só que a gente acha que a gente está enganando a Ele. Só que a gente está se enganando. E fazer o básico bem feito. Às vezes a gente quer colocar a carruagem na frente dos bois. E assim não vai funcionar.
Se você não ora, comece a orar. Reserva um tempo. Todo mundo aqui tem as mesmas 24 horas no dia. Quem te impede de acordar 1 hora mais cedo para dedicar ao Senhor? Entregar a primícia ao Senhor? Não é só quando o calo aperta, não. O Senhor está cansado de gente buscando Ele só quando o calo aperta. Ele quer os verdadeiros adoradores. Os adoradores que adoram Ele de espírito e de verdade. Não é só quando a doença chegar, quando a notícia ruim chegar, quando o escândalo chegar. Mas Ele quer a gente de corpo e alma. E não estou falando do jeito bonitinho, não, que Deus quer o coração. Jejum. Isso aqui me pega, irmãos. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, comer. E café da manhã para mim é como se fosse a 8ª maravilha do dia. Mas a gente tem que renunciar. Aleluia. Renunciar por amor a Ele. Renunciar por tudo que Ele fez. Ou você acha que foi fácil? Entregar o filho tão amado, a quem tanto tinha prazer, e se afastar. Como o Bernardo disse, o passar do cálice não era a dor que ele ia sentir, aquilo ali era fichinha para ele. O passar de cálice era Deus se afastar. E a gente está brincando que a gente quer passar o cálice. E Deus vai se afastar. Só que para isso não acontecer, porque o Senhor Ele nos ama, enquanto Ele tem exortado, o Senhor ainda tem amado essa igreja. Ele tem um carinho, Ele tem um amor, Ele tem os olhos aqui dentro, que Ele é muito misericordioso conosco. Então o jejum é necessário. Reserva um dia da semana. Eu e a gente tem um acordo em casa. A gente não sai nem da porta do quarto se a gente não orar pelo menos 1 hora no dia. Reserva esse tempo. Reserva esse tempo para o Senhor. Se humilha ali dentro. Aleluia. Leia a palavra, irmãos. Se você começa a ler isso aqui, a sua vida ela é edificada. Agora para de ler isso aqui para ver. Eu estava pecando. Sexta-feira eu não tinha de mandar meu estudo bíblico. Não estava mandando. Não estava mandando. Estava pecando contra o Senhor e contra aquilo que Ele tinha pedido para se fazer. O que eu fiz? Sexta-feira minha sogra mandou mensagem rapidamente. Fui lá. Falei, Senhor, me perdoa pelo tempo da minha rebeldia e pela minha desobediência. Mas está aqui. A gente não leva a sério. A gente não leva a sério um grupo de estudos. A gente não leva a sério um grupo. A gente não leva a sério a nada as coisas de Deus. Essa é a realidade. Meu Deus! Só que a gente quer que Deus leve as nossas coisas a sério. Só que como Ele vai levar? Com um povo folgado? Essa é a verdade. Essa é a indignação de Deus conosco nessa noite. A gente tem passado muito pano nas coisas erradas. Tem passado muito paninho. Não, tá tudo bem. Não foi hoje, não tem problema. Olha a Deus. Não é assim. O Senhor está indignado com isso. Glória a Jesus. Glória a Deus. Se a gente, irmãos, mudar isso, eu tenho certeza que o destino e as pregações vão mudar também. Glória a Deus. Em vez de ser uma palavra forte, eu tenho certeza, irmãos, que é revelação de bênção. É orvalho sendo derramado sobre as nossas vidas. Mas enquanto um de nós, seja eu, seja pastor, ninguém está ileso de pecar aqui. Mas enquanto a gente sustentar esse pecado, a ruína vai continuar sendo destruído. E vai ser aos pouquinhos. Só que quando a gente vê, acabou. É chegar no fim. E encaminhando no final já, eu só quero trazer o que o Senhor ministrou profundamente no coração. Os tempos estão difíceis, irmãos. Está muito difícil. Não está sendo fácil. Mas a gente pode transformar isso. E o Senhor quer transformar isso. Não é para a gente viver com medo, com tremor, assustado. Ele quer que a gente vive em alegria. Só que para a gente viver em alegria, verdadeiramente, a gente tem que transformar a nossa vida a partir de hoje. Então essa é a oportunidade que a gente está tendo de transformar o que está sendo levado à ruína, a construção do templo de Deus verdadeiramente, com alicerces sólidos, com pilastras grossas, com teto forte, e mais
isso, irmãos. Quando a gente traz a ruína para dentro da igreja, a gente traz a ruína para o pastor. Porque quem é a primeira pessoa que a gente recorre? Eu tenho um pastor colocá-lo perto. Se ele me atende, você já vai atender rapidamente, relaciona ele. Mas para que a gente liga? Eu tenho certeza, irmãos. Mas está no momento, a nossa igreja precisa virar a chavinha hoje. E que a gente venha ligar para o pastor para falar: pastor, deu certo, a bênção chegou. Porque eu santifiquei a minha vida. Eu tomei posicionamento. Mas enquanto a gente não se posicionar, a ligação, infelizmente, vai ser: pastor, o senhor pode vir aqui em casa? É essa a ligação. É essa. Mas ninguém liga: pastor, você pode vir em casa? Vamos almoçar, porque o Senhor bradou. Aleluia. Esse é o sentimento. Mas o Senhor hoje, Ele nos convida, me convida e te convida. Eu sei que é quarta, é cansado, 9h20. Tá todo mundo querendo ir para casa. Glória a Deus. Mas o Senhor hoje nos convida a mudar de vida. E agarrar mais essa oportunidade. Não é dar um 360, começa aos pouquinhos. Poxa, não orava, estou orando. Não jejuava, tirei um dia de jejum. Quer ver um dia bom para jejuar? Domingo. Vem para a igreja de jejum. Glória a Deus. A gente já chega aqui às 9, o culto começa às 9. A gente já chega aqui às 9, já fica em jejum até meio-dia. Jesus. Já está entregando algo para o Senhor. Passa no grupo da igreja uma vez na semana, mas Senhor, traz um versículo. Manda mensagem para o irmão que você sabe que talvez esteja passando por alguma luta. Verdade, Deus, aleluia. Pede direcionamento de Deus para saber quem é que está mais sensível. Quem está cansado na igreja? Como eu posso ajudar? E ama ao seu próximo. Não fica só olhando para si. Porque o Senhor, Ele quer, irmãos, o Senhor quer, Ele tem pressa em nos abençoar. Só que como Ele vai abençoar um povo rebelde? Jesus. Senão Ele não é Deus. Senão Ele não é o justo juiz a quem a gente tanto prega. E é por Ele ser o justo juiz a quem a gente tanto prega que Ele não abençoou. Que Ele não sente, que Ele não derrama o orvalho que Ele tem para derramar sobre as nossas Glória a vidas. Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.